Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado que vai ser movimentado. Hoje tem jogo pelo Campeonato Carioca, o Vasco encara a equipe do Volta Redonda lá no Espírito Santo, jogo que vale a liderança do campeonato, a gente vai falar sobre isso. Hoje aqui no canal tem transmissão da partida com os comentários de vascaíno para vascaínos. Te convido aqui a partir das 3h15, 3h20, já estaremos online com o nosso pré-jogo e a transmissão ao vivo, beleza? Volta aqui no canal por volta das 3 e pouquinho para a gente começar essa transmissão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o atacante Bruma, do Braga de Portugal, muito próximo de fechar com o Vasco da Gama, reforço de peso a gente pode dizer. Vamos falar também sobre uma demissão. O Vasco demitiu o Ramon Lima, treinador que comandou o Vasco ali no início do Campeonato Carioca, né? Era o treinador do Sub-20. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina, e a gente começa falando aqui sobre demissão. Isso mesmo, teve demissão. Hoje pela manhã o Vasco comunicou o desligamento de Ramon Lima. O Vasco informa que Ramon Lima não é mais o treinador da equipe Sub-20. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de sua carreira. Então o Ramon Lima, que era o treinador do Sub-20 do Vasco, mas que comandou o Vasco, né, nesse início de Campeonato Carioca, foram 3 empates em 3 jogos, né, comandando a equipe, não vou dizer, comandando o time principal do Vasco, mas com uma equipe alternativa, né? Uma equipe que misturava os jogadores Sub-20 com jogadores que não seriam utilizados ali durante a temporada. A gente pode dizer que foi um pouquinho decepcionante, né, o início do Vasco no Campeonato Carioca, mesmo com uma equipe alternativa. Mas o Ramon Lima não tem que ter o seu trabalho medido por conta desses 3 jogos, né? E sim pelo Sub-20. Provavelmente o Vasco deve ter entendido ali que o ciclo, né, do Ramon Lima era melhor chegar ao fim e comunicou hoje de forma oficial a demissão, né, do treinador. Boa sorte aí para o Ramon Lima na sequência da sua carreira. Vamos agora falar do assunto principal desse vídeo. Eu sei que você está ansioso para ter novidades sobre isso. O atacante Bruma, o português Bruma, que está próximo de fechar com o Vasco da Gama, surgiu até concorrência aí nas últimas horas, o Flamengo demonstrou interesse, enfim, mas o Vasco está muito próximo, né, de fechar com o atacante Bruma. A apuração do Globoesporte.com é que o Vasco aceitou as exigências feitas pelo Braga e está muito perto de acertar com o atacante Bruma. O Vasco está a um ok de fechar a contratação do atacante, que tem 30 anos de idade e atua no Braga de Portugal. As negociações avançaram nas últimas horas e o Vasco aceitou as condições apresentadas pelo clube de Portugal, ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do jogador da seleção portuguesa. A diretoria vascaína espera uma sinalização positiva por parte do Braga para fechar esse negócio. O Vasco propôs pagar 6 milhões de euros, aproximadamente 35 milhões de reais, pela aquisição do Bruma. Mas a negociação também inclui metas coletivas e individuais que podem fazer esse valor subir. Classificação para Libertadores, um título nacional, jogos como titular e participação em gols aumentam, né, o valor da transferência. O Vasco vai pagar esse valor parcelado, 6 parcelas, e o aumento do valor da entrada foi uma das últimas exigências apresentadas pelo Braga.
A expectativa do Vasco é anunciar o acerto pela contratação do atacante ainda nesse final de semana e dessa forma espantar a concorrência. O Vasco já chegou a um acordo com o jogador, que se mostrou animado com a possibilidade de ter a sua primeira experiência longe do futebol europeu. Ele nasceu na Guiné-Bissau e o atacante foi revelado pelo Sport em Portugal e tem no currículo passagens por Galatasaray, Real Sociedade, PSV e Fenerbahçe da Turquia. Fechando a contratação do Bruma, o Vasco vai encerrar uma longa procura pelo ponta esquerda titular, posição carente desde a lesão sofrida pelo David do ano passado. Essa era uma das grandes prioridades do Vasco no mercado de transferências. Vamos aguardar o desfecho, mas o Vasco está muito próximo de fechar a contratação do Bruma, jogador de seleção portuguesa, um baita de atacante que estava sendo desejado também pelo Benfica de Portugal, mas o Vasco foi rápido para fechar essa negociação. Tomara que dê certo, né? Deu errado com o Brian Rodrigues, mas a coisa com o Bruma está indo para um caminho positivo. Tendo novidades, a gente traz aqui no canal. Antes de ir embora, a gente vai fazer o pré-jogo aqui no canal, né? O pré-jogo com transmissão ao vivo a partir das 3h15. Então, aguardo você. Mas vamos rapidinho falar dessa partida entre Vasco e Volta Redonda, porque Vasco da Gama e Volta Redonda se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde lá em Cariacica, no estádio Kleber de Andrade. O jogo vale a liderança do Campeonato Carioca, os dois times estão empatados ali na liderança. Quem vencer fica na liderança isolada. Jogo válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Estadual. Vamos para a provável escalação do Vasco. O técnico Fábio Carille, que poupou a metade do time do Vasco na vitória sobre o Maricá na rodada passada, deve voltar com os titulares. O próprio Carille já havia adiantado na coletiva que, após 90 minutos, o Payet dificilmente começaria jogando nessa partida. E a provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho, na frente Alex Teixeira e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco. A gente vai para a provável escalação do Volta Redonda. O Volta Redonda, que dos pequenos, com toda certeza, é quem mais dá trabalho nesse campeonato carioca. E a provável escalação do Volta Redonda é Jean no gol, Caio Tenório na lateral direita, Gabriel Bahia, Fabrício, Juninho Monteiro, Pierre, Robinho, Luciano Naninho, Chay, Eliardo e MV na frente. Esse é o time do Volta Redonda. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!